Meus cumprimentos, senhoras e senhores. Bom, quando eu era adolescente, tive contato, ainda muito jovem na verdade, talvez pré-adolescente, com o NA. O que é o NA? Narcóticos Anônimos. Luiz, você era usuário? Não, eu não era. Porém, eu tinha pessoas muito próximas a mim que tinham problemas, tinham dependência química, né? E foi através dessa vivência, dessa proximidade, que eu tive ali basicamente uma grande escola de vida. Essa é a grande verdade. Dentro dessa grande escola de vida, eu conheci um conceito, um termo, uma frase, seja como for, que ela é a seguinte: só por hoje. Ela veio da gringa, né, no AA, que é o Alcoólatras Anônimos. Na época eles falavam, é o Just for Today, né? E depois ela foi incorporada pelo NA, que é o Narcóticos Anônimos. Basicamente, ali dentro, eu aprendi esse conceito e ele entrou pra minha vida de uma forma muito importante. Como que foi? Basicamente, eu entendi ali que o adicto, ele tem um quadro onde não existe cura. Ele precisa se policiar constantemente. Então, se você perguntar pra esse cara, velho, você não usa droga, você não vai usar droga, ele vai falar isso pra você, cara, só por hoje eu não vou usar droga. Então, ele para de querer ficar olhando sempre pro futuro, fato que pode gerar ansiedade. Para de ficar recordando o passado, o que também pode causar um mal-estar e paralisar ele. E o só por hoje faz com que ele viva o presente momento. Então, a ideia do só por hoje, o Just for Today, enfim, é basicamente fazer com que você se conscientize de viver o agora, de viver o presente. E por que isso é importante e foi importante para mim? Além de trazer essa conscientização, traz uma necessidade de você sobrepor qualquer obstáculo hoje. O que facilita, digamos assim, esse processo. Pense comigo como isso é bem legal. Luiz, tô com dificuldade de fazer dieta. Cara, faz o seguinte, todo dia você acorda e fala, só por hoje eu vou seguir a minha rotina alimentar, só por hoje eu não vou comer esse docinho que eu queria comer aqui antes de dormir ou atacar a geladeira de madrugada, só por hoje. Velho, acordei cansado, vou faltar à academia. Cara, só por hoje eu vou levantar assim, mesmo sem vontade, vou fazer esse treino, mas só por hoje. Não pensa no amanhã e nem no que você fez ontem, pensa no presente momento. Então essa metodologia, talvez, essa forma de pensar, que através de algumas escolas filosóficas, inclusive, ela adentrou a minha vida de uma forma muito especial. Por quê? Apesar de ser um quadro de dependência química que eu vivenciava com pessoas próximas a mim, e eu vi o quanto que isso era importante e impactante na vida delas, também me foi muito importante durante um momento da minha vida que eu tive um problema de saúde, né? Basicamente, estava no auge ali do meu físico na época, isso em 2023, havia mudado de cidade, me planejado. Tinha um sonho enquanto atleta dentro do fisiculturismo. Em 2023, igual eu tinha falado, em 2023 eu descobri esse problema lá pelo final do ano, salvo engano. Então, foi 23. Então, quando eu descobri, eu tava no auge do físico, como eu comentei, e acabei assim, basicamente ficando muito chateado, porque eu não poderia continuar, não poderia fazer o que eu estava fazendo, deveria perder ali uns 15, 20 quilos, que eu estava num momento de off-season, que seria um bulk, seja como for, que é um processo de construção de massa muscular. E cara, aquilo pra mim significou basicamente o fim. Então eu deveria começar a fazer cardio, tomar remédio. Os remédios que eu tomava, beta-bloqueador, por exemplo, faziam com que eu, não tivesse ânimo pra nada, absolutamente nada. Força pra treinar reduziu, enfim, péssimo. Beta-bloqueador, quem quiser pesquisar aí vai entender. Então, basicamente, eu não fazia cardio, eu tava com um peso bem acima do normal, mas eu tava gordo, tava com mais massa muscular mesmo. Aí você imagina, o cara que não fazia cardio tem que começar a fazer cardio. O cara começar a treinar e não está mais utilizando as coisas que utilizava, então perde rendimento do treino também. Cara, a mentalidade foi embora. E aí eu simplesmente me senti, e agora? O que eu faço? Porque eu colocava o fisiculturismo como algo muito importante no meu processo, na minha vida. Então, basicamente, eu peguei e fiquei nesses momentos, não foram uns 2 dias, foram uns 2 dias que eu fiquei meio perdido dessa realidade. E aí eu comecei a lembrar dessa palavra, né, o só por hoje. Ela nunca fez tanto sentido quanto fez naquela data de 2023. Fez tanto sentido que eu sou um cara assim, eu nunca tive tatuagem, né? Nunca me interessei em fazer tatuagem. Diria que talvez possa ter dito em algum momento da minha vida que eu jamais ia fazer uma tatuagem. Não tenho preconceito com tatuagem. Na verdade, acho legal em muita gente, mas nunca gostei em mim. Só que eu achei que seria importante eu tatuar o só por hoje. Agora, achei tatuagem agora aqui, né? Eu achava que era importante eu tatuar isso no meu antebraço. Decidido, eu falei, cara, eu vou viver um dia de cada vez, eu vou viver a filosofia do só por hoje, pra eu fazer esse cardio, pra eu tomar o remédio, pra eu recuperar meu coração. Porque eu tava naquele momento de tipo, velho, chutar o balde, assim, tipo, nada faz sentido pra mim. Eu sei que parece idiota, tá, pessoal? Pô, eles têm várias capacidades, nível de empresa, eu já tinha empresa, já faturava ali mais de 100 mil reais por mês. Então, assim, já tinha uma vida muito boa, né, um carro legal, um apartamento legal, enfim, tudo que vocês imaginam. Só que o que realmente me fazia feliz ali, cara, era poder ser competitivo, ter um físico de competição. Naquele momento era aquilo que eu queria, sabe? E quando isso foi tirar de mim, foi muito impactante. Não vamos entrar em termos de maturidade, tipo, foi isso que aconteceu, ponto. E aí eu peguei, chamei um amigo meu, que é o Leto, grande irmão aí, e falei, velho, eu quero tatuar, tal, você me indica alguém. Aí o Leto tem tatuagem pra caramba, me indicou, foi comigo,
tatuou também o Só Por Hoje, então foi muito legal. E eu fiz o Só Por Hoje e esse coração aqui, que era a representação. Não havia curado, não havia recebido ali a notícia que eu efetivamente recuperei meu coração, mas já fiz a tatuagem. E desde aquele dia, eu nunca mais errei meu cardio, basicamente. Todo dia eu acordava, cansado, sem vontade, desmotivado. Eu falava, velho, só por hoje eu vou fazer meu aeróbico. Ia lá fazer os 40 minutos. E, gente, não é 40 minutos andando assim, igual você vai no mercado. São 40 minutos, assim, com uma intensidade mais interessante, assim. E por que acaba sendo um pouco maior? Porque apesar de ser zona 2, tá? E aí outro assunto, eu tô com beta-bloqueador. Então o batimento ele não sobe muito, segura demais. Então às vezes eu tinha que fazer, baita do aeróbico mesmo pra ficar ali no BPM 115, 120, mais ou menos. Comprei um relógio pra poder ter a certeza ali de quanto tava o meu BPM. Então assim, tomando remédio, gratidão ao Dr. Diogo Pinetti, que foi uma pessoa fundamental nesse processo. E basicamente, através disso, dia após dia, eu também voltei a treinar. Eu tava com muita, assim, como pode dizer pra vocês, estava sem vontade nenhuma de treinar. Imagina só, você tá lá treinando muito pesado, com volume legal, coloca a camiseta, uma camiseta grande que eu usava, assim, você tá legal na camiseta. De repente eu colocava essas camisetas e eu sumia nelas, o ombro ficava caído, parecia um lençol em mim. Aí eu literalmente eu tinha vergonha, porque eu lembro até uma vez que eu tava andando pela Avenida Brasil, aqui em Balneário, e uma pessoa me parou na rua. Eu acho que a Isabela tava comigo. Cara, eu tava de casaco, o casaco da Nike que eu tenho em corta-vento. De casaco. Você lembra disso, né? O cara, opa, e aí, Luiz, beleza? Deu, ô irmão, beleza? Tudo certo? Aí ele falou bem assim, caramba, irmão, pô, emagreceu, hein, cara? Puta, velho. Aí, cara, então, né? Deu uma emagrecida. Caramba, mas tava gigantão, cara. O que aconteceu? Cara, fase da vida, então nem quis explicar pra ele. Aí, cara, que não foi complexo. Não foi por querer, né? A pessoa não tava querendo me desmerecer, mas você fica um pouco chateado e você fala, realmente, cara, só validou o que eu já imaginava. Tô muito magro, perdi as coisas que eu conquistei. Então, eu fiquei com essa coisa na cabeça, porque só por hoje, um dia de cada vez, vou dar meu melhor só por hoje. Resumindo, pessoal, depois de um tempo ali, eu acho que uns 8 meses, refiz os exames e recuperei o coração. Bom, se você já me acompanha no Instagram, sabe que inclusive eu competi. Eu tinha desistido de competir, por mais que eu tinha recuperado o coração, eu tinha desistido de competir. E fiquei fazendo dieta, treinando, e acabei crescendo. Por consequência, quem treina faz dieta acaba crescendo. E as coisas foram acontecendo, de repente surgiu uma oportunidade de competir. O Cello, né, que é o meu coach, falou, velho, sobe, tal, não sei o que, você tá muito bem. Tinha pouco tempo, né? Ele falou, cara, talvez dê tempo, né? Mas eu fiz tá evoluindo bastante, tal, vamos ver, né? Então eu meio que fui fazer uma preparação, meio tipo, não sabia se eu ia competir ou não. Resultado, a gente conseguiu ganhar a competição ali na minha categoria, não fui overall, né? Mas ganhei a minha competição, ganhei a minha categoria, aliás, no Sul Brasileiro. O que é engraçado, porque, ironicamente, o último campeonato que eu havia subido, antes de parar efetivamente de competir, ter todo esse problema, foi nesse mesmo campeonato. Então, eu voltei nesse campeonato e na época eu tive uma preparação muito boa, porém na reta final, na última semana, né, eu não morava aqui em Balneário, morava em Campo Grande. Cheguei, tinha acabado de ganhar um campeonato de Campo Grande e vim, de fato, ali pra colocar um físico competitivo em Balneário. Segundo dia em Balneário, peguei uma virose e aí detonou o físico. Só que mesmo assim, dei meu melhor, subi. Cara, foi a pior colocação da minha vida. Todo campeonato que eu fui, eu fiquei ou top 1, 2 ou 3, então sempre levei algum troféu pra casa. Esse aí eu nem saí na foto. Fiquei no segundo call-out e fui embora. E pra mim foi tipo um baque, sabe? Porque eu vim de uma vitória, por mais que eu tinha uma virose e tal, eu falei, cara, dá pra ser competitivo e fiquei distante, longe. E aí eu volto, depois de 2 anos, depois de 2 anos, eu retorno. Coincidentemente foi nesse campeonato, não era nada programado, e a gente consegue aí ganhar, né? Eu não tava com nenhuma expectativa de ganhar, mas foi muito legal. Enfim, tudo isso para trazer para vocês essa visão de que muitas vezes na nossa vida, o que vai nos ajudar não é olhar para trás e muito menos ficar pensando no que vai acontecer lá na frente, mas sim viver intensamente o agora. E pode parecer algo muito simples ou algo muito, sei lá, padrão, né, que todo mundo fala. Mas quando você começa a implementar isso na sua vida, as coisas efetivamente começam a melhorar. Eu hoje entendo que a oração da serenidade também é algo que pode ser praticado diariamente. O que diz a oração da serenidade? Queria compartilhar com vocês. Basicamente o seguinte, serenidade para aceitar aquilo que não posso modificar. Coragem para modificar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir entre elas. Então, eu gosto muito dessa oração e, apesar de chamar oração, ela não tem cunho religioso. Claro, no começo fala, Deus, conceda-me, né? Mas enfim, então se você tem religião, beleza. Se você não tem, cara, use isso ao seu favor. Porque, de fato, se você não pode modificar alguma coisa, não faz sentido você gastar energia com aquilo.
faz sentido você continuar a sua vida apesar daquilo. Agora, se existe uma situação que você efetivamente pode modificar, tenha coragem então para que você modifique esse cenário. E o mais importante de tudo é ser sábio o suficiente para separar o que você pode modificar e o que você não pode, o que está no seu alcance e o que não está no seu alcance. Basicamente, essa foi a filosofia de vida que eu tentei implementar e tento implementar diariamente comigo. É claro que às vezes a ansiedade toma conta, os desafios são grandes, as coisas mudam, as coisas acontecem, mas efetivamente o que você precisa fazer é manter-se num hábito de buscar esse autoconhecimento, buscar essa reflexão, buscar essa mensagem dia após dia. Eu brinco que é o seguinte: nós necessariamente precisamos estar nos autorregulando e criando também para nós rotinas que auxiliem no processo de melhoria contínua do nosso dia e de nós mesmos enquanto pessoas. Isso não acontece se você não colocar elementos que vão estimular isso ao longo do seu dia. Então, se você quer ser uma pessoa com mais organização, com mais foco, com mais disciplina, você precisa criar também uma estrutura dentro do seu ambiente que permita que isso aconteça. Não adianta nada você só querer muito. O querer muito não resolve nada, mas o agir de uma forma organizada e planejada, isso muda tudo. E quando eu falo organizado e planejado, não é você pegar um caderno, escrever todas as coisas, não. Mas é você fazer o quê? Pegar pequenos detalhes do seu dia que podem mudar o seu destino. Essa, inclusive, é uma frase minha que eu uso muito, que diz: detalhes mudam destinos. Eu tenho uma história legal sobre essa frase também. Essa é minha, tá? Essa é minha mesmo. E se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco do significado dela, o que ela representa, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo também, deixe seu like aí, seu joinha. Mas comenta aqui para eu saber se você gostaria desse mais um vídeo contando sobre os detalhes mudando destinos. E se você gostou de fato desse vídeo aqui comigo, é o nosso primeiro vídeo do canal. Obrigado por ter me escutado até aqui. Falei pra caramba, mas é isso. É difícil eu falar pouco. Mas o importante é que você escute, entre a mensagem e faça a diferença na sua vida. Muito obrigado. Fechou? Falei demais, né? Mas eu acho que o YouTube é isso, não é?